Hallelujah. We continue to speak about the gifts of the Holy Spirit. Continuamos a falar sobre os dons do Espírito Santo. Who remembers the gifts we talked about already? E quem se lembra dos dons que nós falamos já até agora? Yes? All of them. Yeah, the one we talked about already was Discernment. discernment of spirits, yes. Wisdom. Healing, wisdom, prophecy, tongues, and interpretation of tongues. Yeah, so we're coming closer to the end. And today we go into the gift of knowledge. E hoje vamos nos debruçar sobre o dom de conhecimento. 1 Corinthians 12 verse 8. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8. In 1 Corinthians 12 verse 8, Em 1 Coríntios 12, 8. it says, "For the one is given the word of wisdom through the Spirit, and to another the word of knowledge according to the same Spirit." Porque cada um é dado pelo Espírito a palavra da sabedoria e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. So I believe there are people that have many gifts and people that have only one gift. Eu creio que há muitos que podem ter muitos dons e outros apenas um dom. And the Holy Spirit decides, according to what is written in the Bible, who's getting what gift. E de acordo com o que está escrito, é o Espírito que decide quem recebe o quê. If we unpack it. If we unpack the gifts. Se nós desbruxarmos isto. And we already talked about the difference of these gifts. E já falámos sobre a diferença destes dons. Knowledge is informative Então, o conhecimento é informativo and it imparts facts, e decide factos. but wisdom is directive. Mas a sabedoria é direcionada. So wisdom helps us to do something that will change a situation. Então a sabedoria nos vai ajudar a fazer algo que possa mudar a situação. So it's one thing to have knowledge, what we talked about, what we'll talk about today. Uma coisa é ter conhecimento, que aqui vamos falar hoje. It's another thing to have the wisdom to use it right. E outra coisa é ter a sabedoria para usar isso de forma correta. So the word of knowledge is a little tiny part of God's total knowledge. Então a palavra de conhecimento é uma pequena parte de todo o conhecimento de Deus. And it imparts to us supernaturally by the Holy Spirit. E nos é impartido diretamente através do Espírito Santo. So word of knowledge comes, Então a palavra de sabedoria vem, de conhecimento vem. and this will be a particular word that we need in a given situation. Então tem a ver com a palavra particular numa situação muito específica. So it's a supernatural inspiration of God Himself in a specific situation. Então é uma expressão diretamente de Deus para uma situação específica. So it's not a human knowledge. Não é sabedoria, não é conhecimento humano. You cannot learn this knowledge at the university, I'm sorry. Nós não podemos aprender isto na universidade. It's given by the Holy Spirit. É-nos dado pelo Espírito Santo. And we go into a biblical example E vamos entrar num exemplo bíblico. in John 4:15 to 19. Em João capítulo 4, versículo 15 a 19. John 4:15 João to 19. capítulo 4, versículo 15 a 19. The woman said to him, "Sir, give me this water so that I won't get thirsty and have to keep coming here to draw water." Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. So this is the story at the well where Jesus meets the woman at the well. Isto é a história do encontro entre Jesus e a mulher naquela fonte. And they already started to talk. E eles iniciaram uma conversa. And then in verse 16 he says to her, "Go, call your husband and come back." Disse Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. And then she says in verse 17, "I have no husband," she replied. Jesus said to her, "You are right when you say you have no husband." A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse Jesus: Disseste bem, não tenho marido. The fact is you have 5 husbands, and the man you now have is not your husband. What you have just said is quite true. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. Isto disseste com verdade. And then the woman said to Jesus, "Sir," the woman said, "I can see that you are a prophet."
Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. So what happens there? Então o que é que aconteceu aqui? Jesus meets this woman at the well. Jesus encontra esta mulher no poço, They start to talk. inicia uma conversa And then he says, go and get your husband. e ele disse: vai e chama o teu marido. He knew she has no husband. Ele sabia que ela não tinha marido. He knew that she has no man to live with. Ele sabia que ela não tinha nenhum homem. But many, Mas já teve muitos. but the one she's living with at the moment is not her husband. Mas aquele com quem ela vivia também não era o seu marido. So out of nothing, Então, do nada, a word of knowledge came into the mind of Jesus. uma palavra de conhecimento veio à mente de Jesus. And he spoke to the woman with a very sharp word. E ele falou de uma forma muito assertiva àquela mulher. And what happened with that woman? E o que é que aconteceu com aquela mulher? She understood this is not possible. Ela entendeu que não era possível. I've never seen this man before, maybe. E nunca vi este homem antes. He doesn't know my private life. Ele não conhece a minha vida privada. He doesn't know what I do at the night time when it's dark Ele não sabe outside. o que é que eu faço ao anoitecer quando está escuro lá fora. Why can he speak into my life like this? Como é que é possível falar a vida desta forma? This must be supernatural. Isto só pode ser algo sobrenatural. He must be a prophet. Ele deve ser o profeta. You remember when we go out and evangelize with our flyers, Eu recordo quando nós vamos evangelizar lá fora e levamos os nossos panfletos. tell the people about Jesus. Falamos acerca de Jesus. But what if every one of us could speak like this into the life of people? E o que seria, como seria se cada um de nós pudesse falar desta mesma forma a vida das pessoas? By the way, the job you do is not a godly job. Mas o trabalho que tu fazes não é um trabalho divino. How do you know? Como é que tu sabes? I just felt it. Eu simplesmente senti. Oh yes, I'm selling drugs. Desculpa, eu estou a vender drogas. And people wake up spiritually. E as pessoas despertam-se espiritualmente. So the word of knowledge is very powerful. Então, a palavra de conhecimento é And muito when we poderosa. read verse 39, E quando lemos o versículo 39, we see the fruit of this simple knowledge that God has given to Jesus in this special situation. vemos o fruto da palavra, do resultado daquela palavra que tinha sido dada a Jesus naquele momento específico. In verse 39 it says, many of the Samaritans from that town believed in him because of the woman's testimony. He told me everything I have done, this woman said to the people in the village. No versículo 39 diz a mulher a todos os habitantes: e muitos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou. Disse-me tudo quanto tenho feito. A simple word of knowledge can change the whole situation. Uma simples palavra de conhecimento pode mudar toda uma situação. A simple word of knowledge on this island can change the whole island. Uma simples palavra de conhecimento pode mudar toda esta ilha. But it's a gift from God. Mas é um dom de Deus. It's nothing that I can earn when I run a church here for 2 years. Isto não é nada que eu possa merecer ou herdar por estar aqui a dirigir uma igreja há 2 anos. It's something that we need to ask for. É algo que nós precisamos de pedir por. We need to pray for. Precisamos orar por. We need to long for. Precisamos desejar por. Because it's powerful to build the kingdom of God. Porque é poderoso edificar o reino de Deus. So, I give you now a private example. Então dou-vos agora um exemplo mais privado, mais pessoal. And I want you to prepare your heart for what I say now. E eu quero que prepares o teu coração para aquilo que eu vou dizer agora. Because our mind and our eyes and our ears, they are full of rubbish of media. Porque a nossa mente, nossos olhos, nossos ouvidos estão cheios de lixo dos mídias. And when we share stories about real miracles, it doesn't touch us anymore. E quando compartilhamos histórias de milagres reais, já não nos toca tanto. Because we have seen too many fake miracles. Porque já vimos tantos falsos milagres. We've heard too many fake fairy Já tales. ouvimos tantas fantasias. When I was a student Quando eu era um estudante at the university in Munich, na Universidade em Munique, I was studying for an engineer, estava a estudar getting an engineer. para se graduar como engenheiro. And all people around me were mainly male. E todas que estavam à minha volta eram todos rapazes. And I got quite exhausted. E eu senti-me exausto. Only 3 topics. Só apenas 3 temas. Girls, Raparigas, mulheres,
money, dinheiro and cars e carros. for years. Anos, durante anos. And I was exhausted. E senti-me exausto. I said, God, there's not one believer. Deus, não há um só cristão, crente. Grateful, my mathematics professor, he was a believer. Felizmente o meu professor de matemática, ele era um cristão. But the students was just one third. Mas todos os estudantes era sempre a mesma treta. And I was exhausted. E eu estava exausto. It was very hard there. Foi muito difícil. 50% of all students quit after the first year. Mais de 50% dos estudantes desistiram após o primeiro ano. And I was really exhausted. E eu estava realmente exausto. And I said, God, E disse, Deus, I haven't had a lot from you in the last years. já tive a minha parte que chega. Help me. Ajuda-me. I cannot give up my faith Eu não posso ceder e desistir da minha fé. because I know you true. Porque eu sei que tu és a verdade. I've seen enough in my Eu life, já vi muito da minha vida. but I'm like really in a desert. Mas eu estou como se estivesse num deserto. Help me. Ajuda-me. So it turned out that there will be a youth conference about like 300 kilometers away from where my parents' house is, where I still lived. Aconteceu que ia-se desenrolar uma conferência a cerca de 300 km da casa dos meus pais, onde eu vivia. And my mother said, you can get my car and go there. Minha mãe disse, podes usar o meu carro e ir até lá. And so it was a red Toyota Starlet. E era um Toyota Starlet vermelho. And I thought, it's probably a little bit still winter and the wipers are very bad. E pensei, nós estamos ainda no inverno e o limpa-brisas não está a funcionar bem. I'm going to change the wipers of the car. E vou mudar o limpa-brisas. So I had the new wipers. Então comprei uns novos. And I don't understand the engineers from Toyota at that time. E eu não entendia muito os engenheiros da Toyota daquele tempo. Because there were like 2 screws you need to open, 1 or 2 screws. Porque havia um ou dois parafusos que nós tínhamos que retirar. And so I took the screwdriver, Então tomei o outro rastador, tried to open the screw, tentei desaparafusar. and there was this cross thing screw. And when I pushed in, then it broke. I couldn't get hold of it anymore, of the screw. Havia uma engrenagem e quando eu tentei desapertar, simplesmente parti. And I got in a bad mood. E eu fiquei completamente aborrecido. I said a bad word. E eu disse palavrão. I ran down to the basement where my father had all the tools, Fui até a casa onde o meu pai tinha todas as ferramentas. and I took a zange, E eu like to open it with another tool from outside the screw. fui buscar tipo alicate. And so I took it from outside, E então tentei fazer por fora. and I finally made it. E consegui dar aquela coisa. Drove with the car to the conference. Fui até a conferência. It was a youth conference, Era uma conferência de jovens. or let's say a student conference. Era uma conferência de estudantes. And so I was there. E ali estava. It was nice. We heard the message from God. Foi muito bom, ouvimos a palavra vinda de Deus. Nice time of worship. Bom tempo de louvor. I knew some people there. Conheci algumas pessoas lá. But I said, God, what's with me? Mas eu disse, Deus, e eu? Nothing happened. Nada aconteceu. First evening, second evening. Primeira tarde, segunda tarde. Then it was the last evening in the worship. Então chegou a última tarde e o momento de louvor. I would say 40 to 60 students in the room. Eu diria que uns 40, 60 estudantes na sala. Pastor Andreas Sommer, who is a leader of a big church in Germany, O pastor Sommer, que é líder de uma grande igreja lá na Alemanha, said during the worship, I have a word for a person here. e ele disse, eu tenho uma palavra para uma pessoa aqui. I have a word for a person here. E eu tenho uma palavra para uma pessoa aqui. Everybody was listening. Todo mundo estava a ouvir. And there were all these students, and students don't normally had private cars at that time. Estavam muitos lá, mas não era comum um estudante ter um carro. Maybe 40 to 60 people. Se calhar 40, 60 pessoas. And then he said, I have a word here for a person, and you just changed the wipers of a car. Eu tenho uma palavra aqui para alguém que acabou de mudar o limpa-brisas. Aqui. I looked around. Olhei à minha volta. How often did you do it? Quão frequentemente já fazes isso ou fizeste isso? I was like, wow. Disse, eu achei estranho. And I felt the presence of God came into my heart. E eu senti que a presença de Deus entrou no meu coração. And I went up and he prayed for me. E eu fui à frente e ele orou por mim. 2 things happened. Duas coisas aconteceram. I was crying, Comecei a chorar.
and I was laughing about myself. e estava a rir de mim próprio. How much unbelief do we have? Quanta falta de crença nós temos em And how nós. much power has God as He can see you changing the wipers on your car? Quão poderoso é Deus e a ver que nós estamos a mudar o limpa-brisas do nosso carro. The Bible says He knows the amount of hair we have on our head. A Bíblia diz que Ele conhece o número de cabelos que temos na nossa cabeça. So I was ashamed and lucky at the same time. Eu estava envergonhado e muito feliz ao mesmo tempo. It's one word of knowledge. Uma palavra de conhecimento. One word of knowledge. Uma palavra de conhecimento. That you know this is God talking to you. Que tu sabes que isto é Deus a falar contigo. It can change the situation. Pode mudar uma situação. So the godly word of knowledge shows the receipt of the message that this message is from God. Então a palavra de conhecimento testifica de que esta palavra é de Deus. It is supernatural. É sobrenatural. It can be an opener for a prophetic word, Pode ser o início para uma palavra profética. that the person understands this message is for himself E essa pessoa entende que essa mensagem é para ela própria and this message is from God. e que a mensagem é de Deus. I've been in gatherings in my life E já estive em juntamentos na minha vida where the prophet came into a room with 1,000 people, onde o profeta veio num quarto cheio de milhares de pessoas, pointed with his finger in a direction apontava o seu dedo de uma direção and named the people by their names, e chamava a pessoa pelo seu nome, gave them their birth dates, dava-lhes a sua data de nascimento and gave them the message that God has for their lives. e dava uma mensagem que Deus tinha para a vida deles. For God, this is no problem. Para Deus isto não é problema. And this is not a demonstration of magic power E isto não é uma demonstração de poder mágico to make the prophet a star, para fazer do profeta um estrelato, um artista. because there was always coming a strong prophetic message for the people in the room. Porque estava sempre a vir uma palavra profética. And para as pessoas. they understood that this was for them, because how could this man know the dates? E eles entendiam que era uma palavra para eles. Como é que era possível aquele homem conhecer aquelas datas? I believe the most time that the Holy Spirit wants us to use the gift of knowledge is in evangelism. Eu creio que quando a área onde o Deus mais deseja que usemos a palavra conhecimento é durante o I evangelismo. believe that this is the place where we see the most miracles happening. Eu creio que este é o lugar onde nós vemos a maior parte dos milagres acontecer. The Bible says signs and wonders will follow if we go. A palavra de Deus diz que sinais e maravilhas seguirão aqueles que forem. And I remember how God helped me when we went out, sometimes speaking into the life of the E people. eu lembro quando, muitas vezes como Deus me ajudava quando eu ia e falava à vida das pessoas. And they open up and say, this is God. E eles simplesmente abriam o coração dizendo, isto é de Deus. This is not a game. Isto não é um jogo. So being able to hear God's voice is always the basic for all the gifts where we can supernaturally help and inform others by sharing God's heart for them. Então a base comum é nós podemos ouvir a palavra de Deus de forma a compartilharmos aquilo que Deus tem para cada um. And normally it's the Holy Spirit that speaks to us. E normalmente é o Espírito Santo que fala a nós. Can be an angel, Pode ser um anjo, it can be Jesus, pode ser Jesus, and it can be God himself that speaks. pode ser Deus, Ele próprio fala connosco. God has no limit how he can speak to us, Deus não tem limites através da forma pela qual pode falar connosco. but we have many limits how we avoid his voice in our lives. Mas nós temos muitos limites da forma como nós simplesmente evitamos a voz dele na nossa vida. He can speak through us through a picture we have, Ele pode falar connosco através de uma imagem, through a dream, de um sonho, to emotions where we think there's something wrong here, I feel it in the air. de emoções que nós sentimos que algo está mal no lugar. God has unlimited ways to speak to us, Deus tem infinitas formas de falar connosco. but do we listen?
Mas será que nós ouvimos? Do we want to listen? Será que nós queremos ouvir? Do we want to hear what he says? Será que queremos ouvir o que ele tem para Because dizer? sometimes the things he says, they don't go along with the lifestyle we live. Porque muitas vezes as coisas que Deus quer falar connosco não coadunam, não se alinham com as coisas da nossa vida. So there are many verses in the Bible where facts are mentioned that could not be known. Então há muitos lugares na Bíblia onde factos são mencionados que não poderiam ser conhecidos. I picked one in Matthew 21:2. Eu escolhi um no livro de Mateus, capítulo 21, versículo 2. Jesus saying to them, Jesus dizendo para eles: "Go to the village ahead of you, Ide à aldeia que está de frente de vós, and at once you will find a donkey tied there, e logo encontrareis uma jumenta presa, with her colt by her. e um jumentinho com ela. Untie them and bring them to me. Desprendei-a e trazei-mos. If anyone says anything to you, Se alguém vos disser alguma coisa, say that the Lord needs them, direis que o Senhor precisa deles, and he will send them right away." e logo os enviará. What is this? E o que é isto? Do we think that Jesus was observing this donkey there for 5 weeks? Será que Jesus estava observando aquele jumentinho ali durante 5 semanas? And then at the right time he said, "Now go!" E depois na hora certa disse, não, vai. Because in the afternoon it's out on the fields. Porque senão à tarde eles vão para os campos. This is a word of knowledge. Não, isto é uma palavra de conhecimento. It's supernatural speaking to the disciples. Um falar sobrenatural aos discípulos. Go there, Vai, on this side, neste lado, there's a donkey está um jumento with a little one. com a sua cria. Take her. Tomem-nos. If someone speaks to you, Se alguém vos falar, tell them, diz, and they will let you go. e eles deixarão-vos ir. That's supernatural. Isto é sobrenatural. This is not earthly knowledge. Isto não é conhecimento terreno. So when we read the Bible with open eyes, Então quando nós lemos a Bíblia com olhos bem abertos, we see that many things are supernatural. então vemos que muitas coisas são sobrenaturais. Many things are words of knowledge. Muitas coisas são palavras de conhecimento. And I can tell you, when you receive a word of knowledge, E eu posso dizer, quando tu recebes uma palavra de it conhecimento, doesn't mean that you understand it. isso não significa que tu a entendas. It doesn't mean that you're smart enough to think, oh, what is this about? Isso não significa que tu és inteligente o suficiente para perceber o que é que isto está a dizer. So very often it's for other people. Muitas vezes é para outras pessoas. Just speak it and see what happens. Simplesmente fala e vê o que acontece. It's in a certain situation. É numa situação determinada, específica. And it's the power of God to change things. E é o poder de Deus que muda as coisas. So what is the results produced from all these gifts from the Holy Spirit? E quais são os resultados que saem de todos através destes dons? The most obvious result is conviction. E o resultado mais óbvio é a convicção. It's also a confirmation of something that maybe God has been showing us by some other means. É também muitas vezes uma confirmação daquilo que Deus tem nos mostrado por outras vezes, outros meios. And in certain circumstances it can be a preparation. E em determinadas circunstâncias pode ser uma preparação. But we need to understand Nós precisamos de entender that God is alive, que Deus está vivo, Jesus is alive, Jesus está vivo, the Holy Spirit is alive, o Espírito Santo está vivo and they want to speak to us. e Ele quer falar connosco. They never stop to speak. Ele nunca deixa de falar connosco. Yes, it's through the Bible, Sim, é através da Bíblia and there will be no words that bring the Bible upside down. e não há palavras que possam fazer com que isto dê a volta. But they also want to speak in specific situations. Mas Ele também quer falar connosco em determinadas situações. But not only that we get all the super Christians, Mas não para que a gente fique como super cristão, that we feel like superheroes, nos sintamos como heróis, but especially for those that are in need and that need to receive the clear message and the gospel of Jesus Christ. mas especialmente aqueles que estão em necessidade, necessitando de uma palavra específica de Deus. So also today I want to pray for that gift
of knowledge. Hoje eu também quero orar pelos dom. But de first I want to conhecimento. ask, is someone here that already had an experience with the word of knowledge Mas in your queria life? perguntar se há alguém aqui que já teve uma experiência com esta palavra na sua vida. Did someone already have an experience with that? Será que Pastor, alguém já- you? No? Se alguém já teve uma Ok. palavra muito específica em relação a isto. Okay. And so we understood all together that this is most of the time for other people, not for us, yes? Então, entendemos muitas vezes que isto não é para nós, é para os outros. It's something where we give. É algo que nós damos. And I believe it takes some courage E eu creio que isso demanda coragem to do that. para fazer isso. So at first we have to have the right channel in the radio. Precisamos, Where's the word of God? precisamos ter a frequência certa do rádio. Onde é que está a palavra de Deus? And then we need to be so mature in the spirit that we don't make our own story out of that. E precisamos ter muita madurez para não fazer disso a nossa própria história. So that we believe this word is strong enough itself. Para crermos que esta palavra por si só é poderoso o suficiente. So we don't mix it up with own imaginations. Por isso nós não temos que mostrar isto com a nossa própria imaginação. And then we need to have the courage Então precisamos ter a coragem and the wisdom, what is the right time and what is the right person that I need to speak this word to. e também a sabedoria para saber qual é a pessoa a quem devo dirigir. It's quite a lot. É bastante. And can we do it wrong? E será que nós podemos fazer isto de forma errada? Can we make a mistake? Será que podemos nos enganar? Yes. Sim. Yes. I don't know if any one of you could write when you were a baby already. Could you write? Eu não sei se alguém já conseguia escrever quando era bebê. No, you had to learn to write. Não, nós tivemos que aprender a escrever. So I believe church and especially home group is a place where we can make our first steps. E eu creio que a igreja e o grupo Home familiar é onde nós podemos dar os primeiros passos. We can learn these things. Nós podemos aprender estas coisas. And if something goes wrong, E se alguma coisa correr mal, we're not perfect. nós não somos perfeitos. It's okay as long as we do not abuse the gifts of the Holy Spirit. Não há problema desde que não possamos abusar dos dons do Espírito. Then we need correction. Então aí precisamos de correção. So I encourage to just test. Então encorajo-vos simplesmente a testar. But it starts with us. Do we want it? Mas começa em nós. Será que queremos? Then it comes the Holy Spirit says, yes, you get it or not. E depende então do Espírito Santo para que possas obter ou não. And then something happens. Oh, I have a word like the lady had this morning. Então depois acontece com que alguém recebe essa palavra. Como a senhora hoje de manhã. Do I want to share it? Será que quer compartilhar? Is it worth to share it? Será que devo compartilhar? What do they think? I'm here for the first time. O que é que eles vão pensar? Should I do it? E estou aqui pela primeira vez, será que devo fazer Is isso? it from God? Será que é de Deus? Or do I want to show off? Ou será que eu quero me exibir? So all these things come into our mind. Então tudo isso vem à nossa mente. And to be honest, E para ser sinceros, I rather have 5 words that are not blessed by God and they are not destructive, eu prefiro ter 5 palavras que não são destrutivas e que se calhar não vêm de Deus, and one that is from God and it builds up the church, e uma sim que é dele e que edifica a igreja, than none of them. do que nenhum deles. And it needs to be the wisdom of the leadership of the church, how to deal with these things. E então isso também exige a sabedoria da parte da liderança da igreja para saber como tratar com isso. But it's my job to encourage for these things. Mas é o meu trabalho, a minha missão encorajar estas coisas. Because they're all biblical. Porque são todas bíblicas. The disciples used these gifts. Os discípulos usaram estes dons. Jesus used these gifts. Jesus usou esse dom. The Holy Spirit is there and encourages us to grow in these gifts. O Espírito Santo, ele nos encoraja a crescermos nos dons. So it's our choice. Então é a nossa escolha. Do we want it? Será que queremos? And so we don't make a big thing out of it. We know from the Bible that by praying for things, Holy Spirit opens the doors. Nós não vamos fazer aqui nada de mais, simplesmente sabemos através da Bíblia que o Espírito Santo pede que oremos por And I isso. would say you just show God that you take this for serious if you want, and you come to the front. I'll quickly pray for you, and you go back E to your mostramos a seat. Deus que realmente queremos isto, vimos cá à frente, é simples, e depois voltamos para o nosso lugar. But don't stop after that. Mas não pares depois disso. Make your homework in prayer. Faz o teu trabalho, o teu dever na tua oração em casa. Ask yourself what gift you really want the most, Pergunta qual é o dom que tu mais queres. and speak with God about it.
e fala com Deus sobre isso. The Bible says we do not have because we do not ask. A Bíblia diz que nós não temos porque não pedimos. And today we ask for the word of knowledge in our lives. E hoje pedimos pela palavra de sabedoria, de conhecimento na nossa vida. They can sometimes be even for us, Até muitas vezes pode ser para nós, most of the time they're for others. mas a maior parte das vezes é para os outros. So, no spectacular sounds in the background. Não há nenhuma coisa espetacular de sons por trás. If you want the gift of knowledge, come up, Se tu To the queres front. o dom de conhecimento, vem cá à frente. take a decision. I will pray for you. Toma uma decisão e vou orar por ti. And this will be the starting point for your life. E este será o ponto de arranque para a tua vida. And in 3 years, I can remember you. E daqui a 3 anos vou-me recordar de ti. Do you remember the day we started with this prayer? Será que vais recordar o dia em que nós começamos com isto? And then maybe some of you can give a testimony. E se calhar muitos de vocês vão poder dar um testemunho. Okay, Amém. that's it. Amen. Amém.